A minha meditação ao seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Nessa noite vamos meditar então na palavra do Senhor. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. E aí, como foi dito, pelo pastor Abisaí, o tema da reflexão dessa noite é justamente Jesus transforma. E primeiramente eu gostaria então de pedir o direcionamento de Deus. Nesse momento, a gente está no mês da família, e falando sobre a questão de casamento, como é bom quando a gente muitas vezes recebe um convite de um casamento, para uma festa, para a gente se alegrar junto com aquela família que está se formando, junto com aquele casal de noivos que está ali. E é algo que sempre, quando a gente recebe um convite, alegra muito o nosso coração também, porque vamos participar de um momento festivo, de um momento de alegria, juntamente com familiares, juntamente com amigos, para comemorar aquela família se formando. E é muito bom quando a gente recebe um convite de casamento, e isso aconteceu com Jesus. Jesus ele estava ali com seus 30 anos, ele estava começando ali o seu ministério, chamando os seus discípulos, e aí provavelmente foi chamado por alguém bem conhecido, talvez até família, porque sua mãe, inclusive, Maria, estava também convidada, e Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos para uma festa de casamento. E nessa festa, só lembrando, tinha algumas diferenças em relação ao casamento aqui que a gente comemora, Na época ali, o casamento era uma festa que durava em torno de 7 dias, era uma comemoração mais prolongada, então tinha que ter bastante coisa, tinha que ser bem abastecido, para que durante aqueles 7 dias não faltasse comida, não faltasse bebida, e continuasse ali aquela festa, aquela alegria, aquela comemoração. E Jesus foi convidado então com sua família, com seus discípulos, para uma festa de casamento. E a gente vai ver então que vai ser justamente o primeiro milagre de Jesus no contexto familiar. Jesus ali, ele faz o seu primeiro milagre no contexto da família, no contexto do casamento. Quando ele chega naquela festa, era costume também naquela época, que tinham ali talhas, que eram como se fossem uns tonéis de rocha, pedra, e dentro dessas talhas tinham ali água para purificar as mãos. Naquela época, tudo muito seco, muita poeira e tudo mais, e os judeus também eles tinham o costume de sempre se purificar. Eles eram mal vistos se fossem comer sem lavar as mãos. Então, eles chegando ali no ambiente, naquela entrada daquela festa, já tinham ali 6 grandes talhas. E aquelas talhas, cada uma em torno de 80 a 120 litros, uma média de 100 litros de água em cada uma. Cada um que chegava ali lavava suas mãos, cada um que chegava ali se purificava para poder ter acesso à festa, para poder entrar e ali participar, comer sem estar com as mãos sujas. Inclusive, isso a gente pode ver, está lá em Marcos 7,3. Eu estou com a Almeida Revista e Corrigida. Marcos 7,3 fala justamente desse costume que os judeus tinham de lavar as mãos. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então era um costume da época, quem não fizesse isso era mal visto, digamos assim. E tinham ali na entrada aquelas talhas, cada uma em média de 100 litros de água, cada um que tirava um pouco de água, lavava a mão, de forma que aquilo ali no final não estava nem mais cheio, nem estava tão limpo também. Estava uma água ali barrenta, uma água suja, uma água não era mais pura. E aí Jesus, ele é chamado para aquela festa. Jesus ainda é um anônimo, Ele é apenas o filho de Maria, ele é apenas ali o filho de José, o carpinteiro, e ele está junto com a sua família, junto com seus discípulos naquela festa. É um anônimo ainda naquele momento. E isso a gente vai ler lá em João capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 11, onde traz o relato justamente dessa festa, as bodas em Caná, que foi a água feita em vinho. João 2, primeiro versículo, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser.
E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A gente vê então que Jesus ele inicia ali o seu ministério, o primeiro milagre de Jesus, essa transformação, e ali os seus discípulos creram nele, viram ali a manifestação de um homem 100% homem e 100% Deus. Deus ali manifestando o seu poder. E a gente vai ver então que nesse momento, Jesus, assim como foi chamado por Maria, teve compaixão, se importou. Parece uma coisa simples quando a gente diz, acabou o vinho, mas o que acontece é que no contexto daquela época, acabar ali o vinho era algo que poderia ser trágico demais. Porque até o mesmo casamento poderia ser finalizado ali. Poderia ser entendido que a vergonha era tão grande, não teve nem para sustentar uma festa, como é que vai sustentar a minha filha? Aí aquele casamento poderia ser até terminado. Então Jesus, o seu primeiro milagre, ele faz para uma manutenção da família. O seu primeiro milagre é manifesto no intuito da continuidade da família. E a gente vê então que nesse primeiro milagre, né, só um parênteses também, muito se fala, esse vinho era alcoólico, esse vinho não é alcoólico, não é o objetivo daqui. Né, mas o que a gente pensa é o seguinte: o vinho, mesmo aqueles que leem a Bíblia e entendem que não é pecado o uso da bebida alcoólica, mesmo aqueles que concordam nesse sentido, todo mundo chega no consenso que a embriaguez, a perca do limite, isso sim é o pecado. Mas o que acontece? A gente pode então subentender que onde é que está a moderação se eles estão ali já 7 dias bebendo vinho? Onde é que está ali a moderação se Jesus então vai trazer mais álcool para aquela festa? Provavelmente esse não era o caso, esse não era o sentido. Os judeus também, eles corriam de fermento, até porque o fermento era visto como algo de pecado. Então o vinho alcoólico é uma bebida fermentada. O costume greco-romano daquela época também não via com bons olhos o vinho fermentado. Tudo isso aí leva a crer que provavelmente era o vinho, o fruto da uva. Na tradução inicial, inclusive, no grego, oinos, e também no hebraico, iaim, são palavras que estão relacionadas tanto com o vinho alcoólico e o vinho não alcoólico. São meio que sinônimos. Então, essa tradução do vinho, mais provavelmente aqui era justamente o suco de uva bem mais puro mesmo. Então, a gente vai ver que Jesus, ele está naquele momento, ele fez com que aquelas talhas, elas estavam com água suja e viraram o melhor vinho que eles já provaram naquele momento. E a gente vê então que naquela forma também, só um parêntese sobre a questão do casamento, porque a gente vai conversar sobre isso no final, tinha 2 formas naquela época, o casamento também diferente de hoje. O primeiro eram 2 famílias amigas, então eles conversavam ali, vamos continuar a amizade da nossa família, o meu filho, quando crescer, vai casar com o seu. Era uma forma de casamento. A outra forma seria, o rapaz viu a moça, se agradou, se apaixonou, então o rapaz vai e paga o dote para o pai da moça. Eu quero ela, eu quero me casar. Isso era uma outra forma também. E ali, junto com o pai da moça, fazia um pacto, como se fosse um contrato, mas um juramento, de que ali futuramente iriam então casar. Essas eram as 2 formas, diferentes do que a gente sabe, do que a gente vê hoje em dia. E então ali acabou o vinho. Acabou o vinho, provavelmente pelo que a gente vê já no final da festa, né? Tanto que foi dito o melhor vinho deixou para o final, como é isso, não era também o costume, estava se quebrando ali o protocolo. Acabou o vinho, é algo, como eu disse, que poderia ser muito vergonhoso, e é algo para a gente também pensar que a gente não pode deixar a nossa retaguarda cair, a gente não pode deixar o vinho acabar. A gente tem que vigiar até o final. Não é porque eu sou muitos anos crente, não é porque eu estou muitos anos firme, que no final eu vou deixar a minha retaguarda cair, eu vou dar brecha para
o mal, eu vou dar brecha para o inimigo, para o pecado. Não, a gente tem que estar sempre até o final, firme e vigiando, para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Vimos ali, então, que, como eu disse, Jesus prioriza a família, priorizou a necessidade ali na transformação de água e vinho, e se preocupou com a questão de que não houvesse aquele vexame, aquilo que seria certamente conversa em toda a comunidade ali. Caná, ele está num povoado que fica justamente entre Nazaré e Cafarnaum. Então, era justamente ali na Galileia, a região de Jesus. E vemos, então, que foi um chamado à obediência, né? Jesus, ele fala com Maria, mulher, que tenho eu contigo. Às vezes pode parecer soar meio grosseiro, mas, na realidade, isso aí era uma forma de falar senhora também, uma forma respeitosa. Sem falar outra coisa, que naquele momento, Maria fala com Jesus pedindo uma intercessão divina. Então, ali não era simplesmente uma mãe falando com o filho. Era a mãe, era Maria falando com seu Senhor. E aí Jesus dá uma resposta para ela como mulher. Não está ali falando simplesmente com a mãe. Ali era o próprio Deus que estava presente. E Maria sabia disso e pede essa intercessão de Cristo. Houve ali o chamado, então, para a obediência. A gente vê que Jesus ele pede para que encha as talhas por completo. Aquelas talhas já estavam mais vazias, e isso a gente tem que entender também que Jesus não faz nada pela metade. Jesus ele faz por completo. Então, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar a obra até o final. E a gente possa crer e confiar que ele é fiel para isso. E que a gente possa, então, clamar e pedir. Que a gente possa confiar que ele não vai fazer nada pela metade, não. Ele vai fazer por completo em nossas vidas. Vemos, então, que eles obedeceram. Eles fizeram ali o que foi pedido, né? Tiraram aquelas talhas, encheram e foram levando ali até o mestre-sala, e o mestre-sala então provou. Quando o mestre-sala prova, então ele diz, esse é o melhor vinho. Então, à medida que eles foram levando aquilo ali, foi justamente havendo a transformação. Talvez esse seja o momento também da sua transformação. À medida que você foi entrando ali pela porta desse templo, você não sabia, mas o Espírito Santo já vinha falando no seu coração, através dos louvores, através da palavra, e está sendo feita a obra no seu coração. Aquela água suja que possa estar no seu coração está sendo transformada em vinho. Você está ouvindo agora a palavra do Senhor, e esteja com o coração aberto, atento para o que Ele está falando ao seu coração. A gente vai ver muitos aprendizados sobre esse trecho, sobre essa história, e às vezes pode ser que você diga, isso não é para mim, mas certamente tem algum ponto que Deus vai falar com você, fique atento nessa noite. Então, vemos então que foi chamado ali para obediência, e houve ali então a presença de Deus, houve um milagre. A gente tem então que convidar Jesus para a nossa vida. Aquele milagre só aconteceu porque Jesus ele foi convidado. E quantas vezes a gente, com as nossas atitudes, a gente faz como se não tivesse convidando Jesus. A gente tem que convidar Jesus todos os dias para o nosso lar, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho. E se Jesus está presente, certamente o melhor vai acontecer. Ele foi o único que ressuscitou, e Ele há também de ressuscitar aquilo que para nós parece impossível já morto, que a gente possa confiar nele. E há aí uma transformação real, há uma transformação de vida. Todo aquele que entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus passa a ser uma nova criatura, passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Tem uma canção antiga, acho que é da década de 80, de um cantor bem antigo também, chamado Jorge Binar, que era Reconstrução, que essa canção fala justamente dessa transformação da gente como sendo uma casa que estava tudo ruim, e Jesus chega e transforma essa casa, transforma a gente em templo e morada do Espírito Santo. Essa canção diz que o mundo saiba agora, que saiba nesta hora, pois o amanhã é o que interessa. E como me interessa que o mundo saiba mesmo que Jesus me salvou. Eu era uma casa antiga e sem forma, tapera velha, sem valor. Pois quem me ocupava, valor não me dava, queria ver-me no chão. E a velha casa, coitada, ocultamente habitada por invasores da lei de Deus. Mas, de repente, chegou o dono do lugar e com poder ordenou ao infame invasor para se retirar e carregasse também tudo que era seu. Todo vício, todo mal, Jesus Cristo ordenou e Satanás obedeceu. Que o mundo saiba agora, que saiba nessa hora, pois o amanhã é o que interessa. E como me interessa que o mundo saiba mesmo que Jesus me salvou.
Eu era uma casa antiga e sem forma, tapera velha sem valor, mas o meu dono é paciente, reconstruiu-me de novo, com todo amor e com zelo. Fui como um vaso quebrado, reconstruído e adornado, pelas mãos do mesmo oleiro. Agora tudo mudou, grandes coisas ele faz. Ele expulsa a maldição, dá um novo coração, ele é paz e muita paz. E foi por mim que Jesus, no Calvário, padeceu, ocupando o meu lugar e reservando-me para ser um templo de louvor a Deus. Um templo de louvor a Deus. E é isso que Jesus quer. Jesus quer nos transformar. Aquela casa caída, aquela casa que só tinha coisa ruim dentro, uma transformação real, onde a gente passa então a ser templo e morada do Espírito Santo para a glória de Deus. Vemos ali que aquelas talhas, elas tinham muita água suja, era usada para purificar, mas elas ainda tinham bastante água. Provavelmente tinham, inclusive, gente que estava entrando e não estava se purificando. Isso é um alerta, a gente sempre faz, como eu disse, alguns aprendizados, algumas analogias, comparações, para extrair desse texto algumas lições. E muitas vezes a gente pode entender também que tem muita gente entrando de todo jeito também na presença do Senhor. Tem muita gente que não está se purificando, que não está se santificando, que está em uma vida de qualquer jeito. E essa é uma noite onde o Espírito Santo fala aos nossos corações que a gente tem que se purificar na presença do Senhor, que nós temos que nos santificar para buscar a presença do Senhor. E como é que a gente vai se purificar? Justamente obedecendo o que Ele mandar. E obedecendo o que Ele mandar, que está escrito na sua palavra, na sua santa palavra, a palavra de Deus. Então, a gente pode ver então que um bom vinho, para ele ser feito, ele passa por um processo. E aí, muitas vezes, a gente não entende o processo que a gente está passando, mas é Jesus justamente trazendo o bom vinho para a nossa vida. Muitas vezes a gente não entende o processo, mas o processo está fazendo com que a gente não fique um vinho azedo. O processo está fazendo com que a gente sinta a presença de Deus, a doce presença de Deus, o bom vinho de Deus na nossa vida. Isso você possa acalmar o seu coração. E nessa noite, falando especialmente para a igreja do Senhor, para aqueles que são salvos, Jesus ele está te chamando para que você coloque a sua esperança nele, para que você não coloque a sua esperança em tudo que você comprou, em todo aquele vinho, em toda aquela comida que não iria faltar e faltou. Que você não coloque a sua esperança nas riquezas, em objetos, mas nele. Porque as riquezas passam, as pessoas falham, mas ele não. Ele é fiel e justo, está sempre pronto para nos ajudar. Falando para a igreja, ser um bom vinho não é fácil. A gente vê exemplos como José, que sofreu correndo da tentação. A gente vê João Batista, que se manteve firme, teve a cabeça cortada. Ser um bom vinho para o Senhor não é fácil. A gente tem que negar a si mesmo, negar os nossos desejos egoístas, negar muitas vezes a imoralidade, negar tudo que o mundo oferece e carregar a nossa cruz. E é isso sim que agrada ao Senhor. Quando nós então nos posicionamos a favor de Cristo, não é fácil. Mas aí você vai ser luz do mundo, sal nessa terra e o bom vinho do Senhor fazendo a diferença nesse mundo pecaminoso. Jesus, ele não transformou pedras em pães, mas ele fez questão de transformar água em vinho, justamente pelo seu amor pelo próximo, pelo seu amor por cada um de nós. Ele está disposto a fazer por cada um de nós essa transformação. E muitas vezes a gente vê, como eu disse, foi iniciado ali num casamento. E eu quero dizer aos irmãos que um casamento firmado na rocha tem que ser a presença de Jesus verdadeiramente. Para um casamento seguir firme, é só no milagre de Deus mesmo. É só a presença de Deus para que possamos seguir firmes, né? Jesus protegendo o casal e o casal ali segurando as mãos de Cristo. E que a gente possa então chamar o Senhor para o nosso casamento, chamar o Senhor para estar sempre presente com a nossa família. Quando a gente viu também naquele momento que Maria chamou Jesus em particular e disse para ele, acabou o vinho. A gente também aprende que os nossos problemas, as nossas questões, as nossas lutas, não é para a gente sair espalhando aí para todo mundo, não. Não é para a gente sair colocando ali no Face, no status, no Instagram, eu estou passando por isso, mandando indiretas para um para o outro, não. Como tem uma música até também de Osés de Paula, não conte sua história a ninguém, só conte sua história a Jesus. O homem solução não tem, silêncio é melhor, leve a cruz.
Procure se confidenciar com quem te conhece melhor. Nas horas difíceis, o teu grande amigo é Jesus. Então a gente vê que Maria chama Jesus e fala ali em particular, acabou o vinho. Maria foi sábia, não chamou ali espalhando para todo mundo, não saiu ali falando com todo mundo, eita, o vinho acabou, e agora, o que vai ser? Não saiu com desespero, ela saiu com calma, e ela fez o quê? Foi a pessoa certa. E é isso que Deus quer, que a gente vá à pessoa certa, que a gente entenda que só há um intercessor entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus Cristo, homem, aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. E é Ele que tem o poder para interceder por nós, e é Ele que tem o poder para mudar a nossa situação e transformar tudo aquilo que nós estamos precisando. Não aceite que o vinho acabe. O vinho muitas vezes é o sinônimo da alegria. Talvez eu esteja falando com alguém que nessa noite está com a alegria que foi embora. Talvez eu esteja falando com alguém que nessa noite já chutou o pau da barraca e disse é assim mesmo, não vai ter mais jeito, e já está satisfeito porque o vinho acabou. Eu vou passar por essa vergonha mesmo, é assim mesmo. Talvez você já não está mais com força nem para lutar, mas eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo que transformou água em vinho. Ele é o mesmo que pode mudar a sua situação. Ele pode transformar aquilo que para você parece impossível em algo possível e pode trazer a solução que você precisa. Mas para isso você precisa crer e obedecer, assim como foi feito naquele milagre, que você possa preparar o caminho para o milagre. Ali Jesus disse, peguem ali as talhas, encham, depois carreguem, e foi preparado o caminho para que houvesse o milagre. Muitas vezes a gente espera que caia tudo do céu, mas Jesus diz, faça a sua parte, que o que não está ao seu alcance aí é com Deus. E essa é a fé que nós temos que ter. Confiar que aquilo que fugiu do nosso alcance é Deus que pode fazer, é Deus que pode resolver por nós. Jesus manda ali que levem as talhas, houve ali um milagre, eles não questionaram. Poderia ser fácil para aqueles empregados dizer, eu não conheço nem esse homem que está mandando isso, eu não obedeço a ele não, eu só obedeço ali o mestre de sala, só obedeço ali o meu patrão. Se eu fizer um negócio desse, eu vou ser demitido. Eles podiam estar questionando, eu vou sair carregando um peso desse lá para dentro? Não vou não. Eles podiam estar questionando, que loucura é essa? Eu vou servir essa água suja ali para os convidados? Mas eles obedeceram, eles também creram naquela palavra que foi dita. Maria falou ali, ó, façam tudo que Ele mandar. E é nessa noite que o Espírito Santo fala ao seu coração. Faça tudo que Deus manda. Mesmo que você não entenda, mesmo que pareça loucura aos olhos do homem, loucura para a nossa carne, faça tudo que Deus mandar. Porque a palavra do Senhor há de se cumprir. E aquilo que você espera na presença do Senhor, segundo a vontade dEle, há de acontecer. Que você possa ter essa fé e a confiança. Você não pode firmar sua alegria no mundo. Você não pode firmar sua alegria naquele vinho, porque veja que o vinho acabou. A alegria do mundo é assim, a alegria do mundo é passageira. Vem, toma, mas acaba. Mas que você possa confiar verdadeiramente na alegria que só Jesus pode oferecer. Porque Ele oferece não simplesmente um vinho para se tomar, Ele oferece ali, como foi dito na última ceia, Ele oferece o seu próprio sangue, um sangue vertido por amor de cada um de nós. E é nesse sangue vertido ali na cruz que nós podemos então nos reconciliar verdadeiramente com Deus. Não deixe que a situação piore, busque a Jesus, faça tudo que Ele mandar. Faça tudo para aprender mais da palavra, faça tudo para orar mais, faça tudo para buscar mais a presença dEle, faça tudo que Ele mandar. E você fazendo tudo que Ele mandar, tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que você vai passar a viver experiências pessoais com Deus, experiências extraordinárias, sentindo a presença de Deus e vindo a agir de Deus na sua família e na sua vida. Como eu disse, sendo luz, sal e vinho novo, fazendo a diferença nessa terra. Então, não seja um mero ouvinte. Foi feito ali o milagre e foi levado o vinho para o mestre-sala, e o mestre-sala, ele provou o vinho. Que você possa provar da presença de Deus, que você possa provar de tudo que Deus tem para lhe oferecer. Não simplesmente ser um ouvinte da palavra, não simplesmente ser um amigo do Evangelho, que você possa ser um amigo de Cristo, sentindo a presença de Cristo na sua vida. Que você possa também se incomodar com aqueles que o vinho acabou.
Isso foi o que aconteceu naquela festa. Jesus e Maria, eles sentiram ali o sofrimento que aquele casal iria passar, a vergonha, o vexame, e eles se importaram com aquele casal, com aquele sofrimento, e que a gente também, como cristão, a gente possa se importar com aqueles que o vinho acabou, com aqueles que estão caídos, com aqueles que estão afastados, com aqueles que não têm mais força. Não é nossa função julgar, é nossa função orar, é nossa função conversar, é nossa função orientar. Que a gente possa também nos sentirmos encarregados nessa missão, de ir atrás daqueles que o vinho já acabou. Quando a gente vê, então, que ali o vinho foi feito aquele milagre, houve aquela transformação, a gente chega, não tem uma explicação para isso, é assim que Deus faz, não há uma explicação. A gente basta crer, basta acreditar para ver o agir de Deus. E é isso que nessa noite fala o seu coração, que você deixe Deus agir na sua vida. Não sei como vai ser, não sei quando vai ser, mas Deus na sua vida, segundo a vontade dEle, o melhor para você vai acontecer. A gente vê que Jesus estava na festa, então isso já mostra também que quando Jesus está conosco, não significa que os problemas não vamos ter. Jesus, ele estava na festa e o vinho acabou. Mas o que acontece é que é justamente isso, nós temos que convidar Jesus para a nossa vida, Jesus para o nosso lar, porque sempre que o vinho acabar, sempre que um problema vier, a gente vai à pessoa certa. A gente tem que buscar a pessoa certa, aquele que é o único capaz de resolver os nossos problemas. Então, mesmo que a gente esteja com Jesus em casa, assim como ele estava naquela festa, não significa que estamos livres de problemas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, foi o próprio Jesus que falou, que a gente possa ter bom ânimo e continuarmos firmes na sua palavra. Vemos aqui que, mesmo hoje, né, quando a gente vê que Jesus transformou água em vinho, muitos questionam, muitos não acreditam, mas é pela fé. E como eu disse, é através de nossa vida. A nossa vida acaba sendo a Bíblia daquele que não crê, que vai olhar para nós, para que possa enxergar Cristo. E aí, quando alguém disser que não acredita que foi feito água e vinho, mas ele vai acreditar o quê? Que na sua vida foi feita a cachaça virar pão, foi feita a briga virar paz, foi feita aquela vida profana, aquela vida promíscua virar um lar de verdade, foi feita aquela pessoa que era briguenta, que estourava com tudo, agora ser uma pessoa calma. Tudo isso é a transformação que Jesus pode fazer. E Jesus transforma a tristeza em alegria, Jesus transforma a dor em calmaria, Jesus transforma a tempestade que a gente passa na bonança. E é isso que a gente tem que acreditar, na transformação que só Jesus faz, na transformação que só Ele tem para oferecer. Então, que a gente possa, nessa noite, reforçar os nossos votos com Ele, que a gente possa acreditar que Ele tem poder para transformar, e que não venhamos, então, nos desesperar, mesmo em que a gente possa estar num momento que está tudo bom, graças a Deus, tudo fluindo, o emprego, saúde, mas a gente viu que assim foi num momento de festa, um momento que estava todo mundo comemorando, todo mundo se alegrando, e repentinamente vem a notícia negativa. E muitas vezes é assim também na nossa vida. Tudo parece que está muito bem, graças a Deus, mas aquela notícia negativa uma hora acaba vindo. E que a gente possa estar, então, firmados com Cristo, para que quando chegar a notícia negativa, possamos, então, superar, possamos, então, nos apegar a Deus e possamos seguir em frente com Ele. Essa é uma noite, então, que a gente convida você para que você reforce os seus votos com Deus. Para que você que sabe que precisa ter algo na sua vida transformado, deixe o Senhor agir, trabalhar e essa transformação acontecer. Não é por sua força, não é por sua vontade. Você pode muitas vezes até estar se sentindo triste e abatido, porque quantas vezes tentou e caiu. Quantas vezes tentou e errou de novo. Quantas vezes você tentou e aquilo não deu certo. Mas é pela força do Senhor, não é pela sua. É pela presença do Senhor na sua vida que a transformação real pode acontecer. Não é pela sua força, é pela força do Senhor. Então, muitas vezes são aqueles vícios, são aqueles pecados que não conseguimos largar. Apenas o Senhor, através do Espírito Santo em nossa vida, nos dá força para que a gente possa passar por cima e ser transformado. Então não desista, não saia da igreja, não desista da presença do Senhor. Essa é uma noite onde Deus fala o seu coração. Busque a transformação, porque ela acontece não pela sua força, mas pela força e o amor que Jesus tem por você, para transformar a sua vida.
Cada um aqui, eu não quero saber das respostas, mas converse com Deus. Cada um aqui sabe aquele ponto que precisa ser transformado. Cada um sabe aquele defeito que tem para ser melhorado. Cada um sabe aquilo que precisa da renovação. Cada um sabe e que converse com Deus, pedindo para que o Senhor transforme, pedindo para que o Senhor renove, pedindo para que o Senhor, então, faça o milagre na sua vida. Então, você precisa de um milagre, você precisa da salvação de Deus, você precisa de uma família restaurada, peça a transformação, que aí o Senhor vai agir na sua vida. E isso vai acontecer, como foi lido no versículo 11, os discípulos creram. E é isso que vai acontecer, para que os outros possam, inclusive, crer no Senhor Jesus, através da transformação que vai acontecer na sua vida, no momento que você dá lugar para a ação do Espírito Santo, para que Jesus more no seu coração. Talvez eu esteja falando com alguém que nessa noite tem tido muito medo, opressão mental, pânico, medo excessivo. Vá com sua ansiedade aos pés da cruz para Jesus e tenha certeza que Ele pode lhe restaurar. A gente veio, então, como eu disse, que os tipos de casamento, tem aquele casamento em que o dote foi pago. E isso aí, fazendo uma analogia, como foi cantado aqui, está chegando o momento do encontro do noivo com a sua noiva. O noivo, Senhor Jesus, a representação nessa analogia, e a noiva que é a sua igreja. Tá, assim como naquela época, quando o rapaz chegava para o pai e disse: pai, eu paguei o dote porque a moça vale a pena. Ela é formosa, ela é pura, valeu a pena tudo que eu paguei por ela, pai. E aí o pai diz: tá bom, eu vou preparar o ambiente lá da casa, inclusive para as núpcias. E aí o noivo, ele pergunta: ei, pai, eu quero trazer logo ela para cá. Quando é que eu vou trazer? E o pai diz: eu estou preparando o local. E foi assim que Jesus falou. Jesus falou em Mateus 24, 36. Está escrito assim, lá em Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa hora está chegando, a gente não sabe quando vai ser. Mas Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. E esse lugar está sendo preparado. E essa boda do Cordeiro, esse casamento, esse encontro, essa representação de Jesus com a sua noiva, do noivo com a noiva, está chegando. A noiva, ela ficava lá esperando o seu noivo. Qual é o dia que ele vai vir? Então eu vou ficar sempre me ajeitando, eu vou ficar sempre aqui me embelezando, porque o noivo, ele pode vir a qualquer momento. E eu sei que ele vem. Por que eu sei que ele vem? Porque ele pagou o dote. Ele não vai jogar o dinheiro fora, não. E assim foi também com Jesus Cristo, o preço foi pago. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz justamente essa passagem. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço foi pago, o dote foi pago. Jesus pagou o preço pela redenção da sua igreja. O noivo pagou o dote pela noiva, e a noiva está esperando o noivo vir. E que possamos estar atentos, porque o noivo vai vir a qualquer momento. Que a nossa lamparina, que a nossa candeia, o fogo não acabe. Que a gente possa estar atento e esperando o noivo chegar. Jesus está voltando, isso é um fato verdadeiro. E só para concluir também essa reflexão, essa mensagem, João 5:24, a gente viu essa história relatada no Evangelho de João, alguns versículos aqui de João, justamente sobre essa transformação que só Jesus pode fazer e pode oferecer. João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a maior transformação de todas. É a transformação daquele homem caído, daquele homem pecador, daquele homem que é amigo do mundo, e sendo amigo do mundo é feito inimigo de Deus. Agora ele passa a ser transformado, e essa transformação faz com que ele se torne filho de Deus. João 1:12, está escrito justamente isso.
aquele homem que estava caído, pecador, mas entendeu que em Jesus é o plano de redenção e salvação, de reconciliação de Deus com o homem. Mas a todos quantos o receberam o Senhor Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 7,38, também no Evangelho de João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Talvez você possa estar abalado, porque assim como aqueles recipientes que estavam lá, você possa estar sentindo que no seu coração, no seu interior, no seu agir, na sua vida, está água suja, está água podre, está água barrenta. Mas o que acontece é que Jesus, ele pode fazer com que água viva corra do seu ventre. Uma água viva corra do seu ventre, a presença do Espírito Santo na sua vida. Fazer com que você nunca mais tenha sede. É uma água diferente, é uma água que mata a sede da sua alma. Porque cada um de nós tem um vazio tão grande, mas tão grande, que só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. E é Ele que pode oferecer essa água viva, essa água que vai levar você à presença do Pai e sentir a presença de Deus. E Jesus, ele faz o convite, um convite para ele entrar no seu coração. Apocalipse 3:20 diz justamente isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus está falando com você nessa noite. O Espírito Santo está lhe convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Você está entendendo a mensagem dessa noite, que Jesus transforma. E você está entendendo que você precisa dessa transformação. Você precisa de um evangelho real, verdadeiro. Que evangelho é esse que não traz transformação? Que evangelho é esse que não traz mudança de vida? Que evangelho é esse que você fica na mesmice? Não. O evangelho verdadeiro de Deus traz a transformação para a sua vida. Traz a transformação e faz com que você, através do reconhecimento de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e Redentor da sua vida, possa então participar daquele grande dia. O grande dia que é justamente o encontro do noivo com a noiva. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Que possamos buscar como sendo a igreja, como sendo a noiva, a justificação, a santificação, a presença de Deus na nossa vida. E aí vai ser feito aqui um convite para você que ainda não sentiu o vinho novo de Deus na sua vida. Para você que ainda não sentiu a presença de Deus verdadeiramente na sua vida. Ou talvez você até sentiu, mas aí você voltou. E voltou para a água suja. Essa é uma noite que Jesus pode trazer você, transformar a sua vida da água para o vinho. E vai ser feito um convite. E quando tem, por exemplo, numa guerra, que um soldado ele perdeu a guerra, que ele entende que perdeu, ele se rende. E quando ele se rende, ele levanta a mão. E vai ser feito um convite, e eu espero que você entenda e se renda, não porque você perdeu, mas porque você ganhou. E que você se renda ao quê? Se renda ao amor de Jesus. Que você se renda à transformação que só Ele pode oferecer para a sua vida. Que você possa então, nessa noite, entender que só o Senhor Jesus pode transformar a sua vida.